E vamos continuando a fazer este nosso caminho no podcast Vamos, aqui na Paróquia de Cascais, neste que já é o episódio 88 deste podcast. Queres dizer em espanhol ou não? Isso foi um jogador de futebol que disse uma vez, não é? Foi o Jorge Jesus, então. JJ é o maior. Era o 88. 88, estamos já nesse episódio Capicua, e de facto já bastante redondo, é o número mais redondo que temos. E no fundo, depois também do Padre Nuno estar aterrado de Roma, como tínhamos dito da última vez, foi ao consistório dos cardeais. Não fui ao consistório, estava lá. Não foi ao consistório? O consistório não era para mim, é um encontro de cardeais, eu não sou cardeal. Eu fui lá ver o Santo Padre impor o barrete cardinalício e o anel na cabeça e na mão do Dom Mérico. Então quer dizer, primeiro há um consistório, que aí, pronto, então, ou primeiro é impor o barrete e o cardeal e depois eu acho que nesse caso é um consistório ordinário público, é assim que se chamam, por isso se calhar eu estive no consistório, sim, porque era público. Não faço a mínima ideia. Mas estive lá na Praça de São Pedro, sim, no dia 30 de setembro, dia de São Jerónimo. Sim. Não sei se não deve ter havido nada antes, porque aquilo foi a celebração normal, depois era os cumprimentos, depois a meio da tarde foi a missa. Do Dom Américo celebrou missa com alguns dos convidados que estavam lá por Roma, e por isso não deve ter havido nenhuma reunião de cardeais, não é? Não havia tempo. Sim. E, entretanto ele também já tomou posse, como diz-se tomar posse? Ou não sei. Foi apresentado o seu título, o título da igreja de Roma, que é o Santo António de Pádua, na via quê? Merulana, acho eu. Deve ser Merulana, perto da igreja de São João Latrão. Exatamente. E que então ficamos com duas de Santo António para cardeais portugueses, Santo António de Lisboa e Santo António de Pádua. Exato. Santo António de Português e Santo António Pattovini. Era assim o nome latino. Fica melhor Pattovini, de Pádua. E bem, e cá estamos então já de volta. Como é que foi a sua viagem, Padre Nuno? Não, foi boa, foi muito boa, foi engraçada. No primeiro dia que cheguei lá tive mais por minha conta, foi ótimo para passear por Roma, para entrar nas igrejas que me apeteceu, para me sentar nas esplanadas que me dava na Real Gana. Foi engraçado. Depois à noite encontrei, sem combinar nada, alguns portugueses lá do grupo. Depois na sexta-feira foi mais, aí sim já estávamos mais juntos, fomos ao Colégio Português buscar os convites, estivemos ali um bocadinho a meter a conversa em dia, a matar saudades, a tirar fotografias, a combinar coisas, almoçámos juntos, jantámos juntos, assim alguns dos vários grupos. E depois no sábado foi essa celebração bonita no Vaticano. É engraçado que eu tenho não sei dizer isto, mas não gosto muito destas celebrações assim muito pomposas, assim, sem, por exemplo, quando eu vou a Fátima raramente vou para o altar, gosto mais de estar no meio do povo, e mesmo em Roma não gosto muito não gostava, tinha ideias erradas, hoje acho que são erradas, desses gestos, desses sinais. Uma das coisas que foi bonita nessa celebração do consistório foi de facto a familiaridade, a proximidade, a profundidade, o silêncio e a alegria. De facto foi uma celebração muito bonita de comunhão de toda a igreja. Havia cardeais velhinhos com cerca de 90 anos, mais novos, como o Dom Américo, da Mongólia, de Portugal, da Tanzânia, não sei se havia do Uganda também, do Sudão do Sul. É uma coisa, ver esta universalidade da igreja e os convidados que havia, que era assim algumas centenas de cada um desses países ou dessas proveniências. Foi muito bonita essa celebração, assim, nesse sentido universalista ou universal, e de uma comunhão sincera e visível e palpável da igreja. Por isso foi estranhamente, vou sempre pé atrás quando dizem vamos a Roma e temos que estar lá sentados não sei aonde e não sei o quê, tens que andar vestidinho assim e vestidinho assado, e faz-me sempre assim uma certa... ficar no meio do povo lá ao fundo a ver as coisas no ecrã gigante. Exatamente, mas desta vez éramos menos, ou seja, aquilo eram 20 cardeais, mais coisa menos coisa, vezes 300 convidados, ia dar para aí umas 6.000 pessoas, um bocadinho mais talvez,
aquilo na Praça de São Pedro, isso era nada, ou seja, estava meia vazia, não é? Por isso foi um ambiente de facto muito, muito orante, muito silencioso, muito tranquilo e festivo e alegre, foi bonito. Gostei muito foi uma surpresa eu ter gostado, não sei se é a palavra certa, não é? Gostar ou deixar de gostar, mas ter vivido essa experiência no consistório. Depois, infelizmente, não arrisquei ficar para a missa, porque a missa, saindo de às 5h30, 6, tinha que ser muito tabelado para chegarmos a horas ao avião. Mas pronto, o avião partiu 1 hora atrasado, por isso... Teria dado tempo se quisesse. Podia e devia, porque houve muita gente que foi à missa e chegou lá a tempo do avião, mas pronto, por vicissitudes optei por vir com calminha também, e tinha ido à missa mais cedo, já sabia que não ia à missa à tarde, então acordei mais cedo para ir à missa lá perto do sítio onde estava. Por isso estava tranquilo e vim com mais calminha, mas foi bom e foi bom também ver o Dom Américo mais tranquilo, mais pacificado com esta decisão e com esta missão que o Santo Padre lhe confiou. Já estava, pronto, era normal estar assim um bocadinho tímido, era o centro das atenções, pelo menos assim do nosso grupo maior dos portugueses, mas bem, estava sereno, estava muito feliz, tinha gente de todo lado, veio muita gente do Porto, da Diocese do Porto, de equipas de casais que ele acompanha, de tantas instituições e pessoas que participaram na Jornada Mundial da Juventude e tantas outras pessoas que ele foi marcando num ou noutro momento da vida familiar, na vida pastoral desse grupo. Por isso foi engraçado ver também essa diversidade de pessoas que acompanhavam o Dom Américo. Foi bom, foi bonito. Sim, então não chegou depois a ir aos cumprimentos aos cardeais, que isso seria depois da missa? Não, o cumprimento dos cardeais era a seguir ao consistório logo, e aquilo estava uma confusão total, e eu estava aquilo, não sei, daquela vez mudaram as coisas, então lá o pessoal da segurança, ou o pessoal da organização, não sabia bem como devia ter feito aquilo, então aquilo era muito desagradável estar ao meio-dia, ao sol de chapa de Roma, 2 horas à espera. Então eu fui para as arcadas, para a sombrinha à espera, e passado 1h30 daquilo começaram a sair os primeiros que tinham ficado no altar e que tinham ido logo com o Dom Américo lá para o sítio, para os cumprimentos, e eles disseram: olha, isto está caótico, demora-se mais de 2 horas a chegar lá acima de certeza, por isso, e eu, está bem, eu já cumprimentei o Dom Américo tantas vezes, vou cumprimentá-lo mais umas quantas, por isso fui os primeiros, eu ia almoçar com alguns que tinham ficado lá em cima, e já era 1h30 quando saí de lá, por isso não fui cumprimentar lá acima. Fizeram os cumprimentos dentro do Palácio Apostólico. Sim, foram todos para o Palácio Apostólico. Segundo o que me disseram, vi também fotografias, mas aquilo lá nos corredores do Palácio Apostólico, depois aquilo tinha assim como é que se diz, umas janelas, uns corredores, assim umas coisas mais para dentro, e cada cardeal estava lá na sala lapidária, a maior parte dos cardeais de dioceses, não é? E depois os outros cardeais ligados à Cúria estavam na sala das bênçãos, acho que era assim que se chamava. Tudo na mesma zona, mas em alas um bocadinho diferentes também para dispersar um bocadinho. Sim, eu lembro que eu fui uma vez e que eram muitos cardeais na altura, já não lembro quantos eram, acho que foi quando foi o cardeal do Rio de Janeiro, com Arana e Tempesta, acho eu. Olha, foi comigo no avião, para lá. Foi? Foi lá também esse consistório na altura? Não, eu acho que o Dom Arani fica para o sínodo. Foi agora quando foi o Padre? Sim, eu fui quando ele foi feito cardeal, e era também o cardeal Parolin, acho eu, cardeal Müller, e na altura havia 2 sítios, era na aula Paulo VI, onde o Papa faz as conferências de quarta-feira, e quando é inverno, e lá em cima no Palácio, e portanto foi esses eram os das Cúrias, sim, desta vez juntaram tudo. E aquilo é aberto, ou seja, quando não é as pessoas, qualquer pessoa pode entrar lá dentro, não precisa de convite, por isso aquilo foi mesmo muita gente, e aquilo estava muito mal organizado, os acessos, aquilo estava caótico, e eu lembro tanto lá como depois no aeroporto, assim, aquelas bocas a imaginar, se isto fosse na Jornada Mundial da Juventude, é tão fácil organizar de uma maneira diferente, para ajudar as pessoas que lá estão, não é?
com o cuidado das pessoas que lá estão, mas não, aquilo foi, não sei. Isso também agora o padre não está com o chip da jornada. Sim, não, mas não era preciso ter um grau de inteligência prática muito apurado, até porque aquilo, imagina o que é, existem aqueles corredores dos aeroportos, não é? Aquela coisa que nos põem tipo ratinhos de laboratório a dar de um lado para o outro, e para que é que isso serve? Serve para orientar e agilizar a fila, que é para quando chegar mesmo lá à porta, aquilo já estar tudo organizado e estarem todos por ordem. Sim. Não, ali quem estava a mandar decidiu que ninguém entrava nessas filas, por isso a porta de entrada era antes de entrar nessas filas de caracol ou de ratinho de laboratório. Então só abriam quando diziam lá em cima que podia abrir mais gente. Então imagina o que é. Era abrires a porta de entrada para poderes entrar no Palácio Apostólico, porque o Palácio Apostólico já está mais vazio, mas tu para chegares lá tens que fazer o labirinto de laboratório, não é? Sem nada, sem ninguém, andavas ali ninguém a correr. Passava por baixo das fitas? Não, porque aquilo não eram fitas, aquilo eram aquelas madeiras, aquelas não dá a passar. Sim. Por isso, eles em vez de deixarem pôr as pessoas lá nessa filinha, e orientava logo o número de pessoas, e depois só abriam lá ao fundo, mesmo ao pé da porta, ao pé da escada da porta de bronze. Mas pronto, não me apeteceu estar ali à torreira do sol, a estorricar durante 2 horas, para depois dar um abraço ao Dom Américo, e já lhe dei tantos e vou continuar a dar, de certeza. E pronto, Roma foi assim. Depois, quando voltei de Roma, voltei não de madrugada, mas à noitinha de sábado, não é? E depois no domingo, nas missas que celebrei, uma delas teve assim, o compromisso dos catequistas. Fazemos sempre no início de cada ano, assim, com um ritual ainda organizado pelo padre Raul, assim, com um diálogo engraçado, não é? do pastor, do pároco, a perguntar se... era quase como uma instituição ministerial, se queriam, e depois se prometiam, e depois o padre abençoava-os e nomeava os catequistas para este ano. Por isso é um ritual engraçado, bonito, assim, claro, sucinto, e é uma maneira também, nós temos catequeses em vários sítios e em vários horários, por isso também pelo menos uma vez por ano, todos os catequistas, ou a maior parte dos catequistas, poderem estar juntos, além das reuniões, mas poderem estar juntos na celebração, e sentirem que fazem parte do mesmo corpo e da mesma missão. Por isso foi bom. Muito bem. E cá por Cascais ficou tudo em ordem, não se estragou nada, não... Foi quinta, sexta e sábado, eu acho que ficou tudo no lugar. Sábado foi se calhar o dia que eu tive mais trabalho na vida, talvez. Credo. No que diz respeito a casamentos e batizados. Boa. Que tanto foi batizado, casamento, missa. Foi assim. Batizado, casamento, missa. Boa. Sim. Só falta um funeral e depois uma reunião de equipa de casais à noite, e tinhas Equipa de casais não houve, não. Não houve. Houve no dia antes, na sexta-feira à noite. Então pronto, então faz parte ainda do dia. Mas um dia cheio é um batizado, um casamento e depois um funeral. Depois a missa à tarde e a reunião de casais ou uma festa de escuteiros. E pronto, e tens ali uma vida toda num dia. Mas boa. O resto correu tudo bem. E então, hoje íamos falar, porque também é a ordem do dia, e já agora também para podermos viver assim no nosso nível paroquial, estas realidades que se vão vivendo lá fora, que o Padre Nuno foi embora de Roma, mas no entanto Roma continua viva, aliás está cheia, pois vai haver agora, no fundo, o sínodo convocado pelo Papa Francisco. Antes de falares do sínodo propriamente dito, eu se calhar gostava de sublinhar, eu disse que tinha gostado, não é o verbo certo, não sei encontrar o verbo certo, mas tinha gostado particularmente da celebração do consistório, e uma das coisas foi a homilia que o Santo Padre proferiu. Foi muito a Papa Francisco, mas foi uma homilia do Papa Francisco ainda mais como se estivesse a fazer a Lectio Divina connosco, não é? Como nós fazemos, não é? A dizer, de repente, olha, eu escolhi este texto por causa disto e daquilo, e depois de repente, quando comecei a pensar e a rezar um bocadinho este texto, afinal, isto não era nada de como estava à espera, tinha outra coisa, foi uma surpresa. E olha, a partir desta surpresa, que não foi programada por mim, se calhar vamos meditar assim e vamos meditar assado. Por isso foi uma homilia muito voltada para os cardeais, e por isso, se calhar, não tão, como é que se diz, não tão doutrinal, não é doutrinal, mas não tão assim de ensinar o povo, não é? Ou de animar o povo de Deus, mas um bocadinho quase de irmão para irmão dizer o que é que olhava. E antes de falarmos sobre o sino, se quiseres,
ou se deixares, falar um bocadinho só nestes 2 pontos da homilia do Papa Francisco no consistório. Ele escolheu a passagem dos Atos dos Apóstolos do Pentecostes, em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Depois os apóstolos foram enviados, e em Jerusalém, todos que estavam em Jerusalém entendiam o anúncio, cada um na sua própria língua. Sim. E o Papa Francisco começa por dizer, olha, eu escolhi este texto exatamente porque os cardeais são estes apóstolos que vão por todo o mundo a anunciar o Evangelho. E é o mesmo Espírito, essas coisas todas. E depois a surpresa dele foi dizer, mas vocês não são todos galileus. Ou seja, vocês não são todos aqui do Burgo, aqui da Urbi, aqui de Roma. Vocês são os como é que se diz? Os pardos, os elamitas, os medos, não é? Os que vêm do mundo inteiro. Que falam muitas línguas e vêm de muitas mundividências diferentes. Exatamente. E pronto, e depois ele então virou um bocadinho o bico ao prego, não é? E quis identificar os novos cardeais como esses provenientes do mundo inteiro a receber o mesmo Evangelho, mas cada um na sua própria língua. Ele até tem uma expressão muito bonita sobre o dialeto das mães e das avós. Ou seja, a fé recebe-se no dialeto, ou seja, nem sequer é na língua, porque às vezes é tão familiar, é tão próximo, não é? Não tem propriamente assim, tem uma gramática própria que só se percebe quem está por dentro. Exatamente. E a dizer para agradecerem isso e para valorizarem essa linguagem, esse dialecto e saberem que são, em primeiro lugar, evangelizados, não é? E essa evangelização não é um momento que parou no tempo, ou seja, que já aconteceu, mas é um hoje contínuo, ou seja, um hoje cotidiano, por isso estarem sempre abertos e disponíveis para esse anúncio do Evangelho do Espírito, e depois sim serem enviados a anunciar esse Evangelho, não como funcionários, mas como discípulos, como evangelizadores. Depois o segundo ponto, esse já é uma imagem mais usada pelo Papa Francisco, mas usou a imagem da orquestra e da harmonia e da sinfonia e dessas coisas todas. É dizer, cada um toca o seu instrumento, umas vezes é solista, outras vezes está lá no meio da orquestra, outras vezes está caladinho e sossegadinho, porque não é a sua vez de tocar e de cantar, mas o que interessa é que o maestro, que é o Espírito Santo, né, seja ele de facto o maestro, o guia dessa orquestra. E por isso viver e trabalhar nesta sinfonia maior do que cada um dos instrumentos. É uma imagem do Papa Francisco e já era do Papa Bento, também usava muitas vezes essa... E sabes porque é que é do Papa Francisco e do Papa Bento? Porque era do Papa João Paulo II. Não, porque foi São Basílio, no século V, que inventou a dizer que o Espírito Santo é a própria harmonia. Ou seja, ele próprio usou logo essa expressão, não de uma orquestra, como é óbvio, se calhar no século V não havia assim as orquestras como nós temos hoje, não faço a mínima ideia, não sou historiador de música, mas fala desta harmonia como um sinal, como um fruto do Espírito Santo. E pronto, e foi muito bonito essas palavras do Papa Francisco, tão próximas, tão simples, tão diretas, tão terra a terra e tão familiares, por isso também se calhar também ajudou, porque tudo o resto foi em latim. Tudo o resto é em latim, tudo o resto, todas as expressões, todas as promessas, os juramentos, a profissão de fé, a instituição dos cardeais, essas coisas todas, é tudo no ritual latino, mas pronto, tínhamos um livrinho onde tinha numa página esse ritual como estava a ser feito e depois tinha na outra página a tradução em italiano e em inglês para sabermos o que é que estávamos a ouvir, mas pronto, mas foi bom. Então pronto, então se quiseres, então vamos... Ao sínodo. Sim. Vamos, quer dizer, vai o Padre Nuno guiar-nos nesta viagem, já que está a Roma, com Roma bem fresquinho, vai-nos apresentar um pouco, então o que é isto do sínodo? Sim, aquilo foi, nós estávamos lá no sábado à noite ia haver uma vigília ecuménica também na Praça de São Pedro, encontrei lá o Padre Raul, o padre Raul e eu não sei dizer o nome, estão lá mais dois lá do grupo da Pastoral Juvenil de... O Padre Henrique... Não estava o Padre Henrique, eram os dois leigos. Como é que ele se chamava? Não era Joaquim? Não, era o... Não sei. Não, acho que era Joaquim. Estavam lá os dois com o padre... os espanhóis da Conferência Episcopal Espanhola que tiveram... Estavam lá em Roma com o cardeal. Eu até brinquei com o Padre Raul, que eu conhecia mais, não é? Foi com ele que eu falei mais vezes e trabalhei melhor.
E eu quando vi até fiquei surpreendido e depois perguntei-lhe, mas porque ele é da Diocese de Toledo, então perguntei-lhe, mas estás cá por causa do Cardeal Américo, das jornadas, ou Cardeal Cobo, de Madrid, Cobo Cano, que é de Madrid? E ele disse, não, pelo Américo, mas foi para o sínodo, foi para a vigília dos jovens para o sínodo, ou seja, e aproveitou e veio umas horas mais cedo também por causa do Américo. Então logo no dia 30 houve essa vigília ecuménica, essa vigília já com os participantes todos do sínodo, e depois começava o retiro, ou seja, o Papa sugeriu, ou a organização do sínodo organizou que nestes dias até hoje, acho eu, hoje no dia em que estamos a gravar, dia 3 de outubro, um retiro de todos os participantes sinodais, e depois amanhã, dia 4, vai haver dia de São Francisco, é o nome que o Papa escolheu também para iluminar o seu magistério. Vai haver a missa de abertura formal do sínodo, onde participam todos os novos cardeais também, por isso amanhã a maior parte das pessoas que quis ficar lá no programa completo, amanhã é que acaba essa festa também cardinalícia e começa oficialmente o sínodo sobre a sinodalidade. E como é que vai acontecer este sínodo? Vai ter ainda mais duas fases. Vai ter esta fase agora, de primeira Assembleia Sinodal, que vai concluir com alguma conclusão os trabalhos, assim como é que chamam? São os alinhamento, não é? Alinhamento, assim, que são um conjunto de sentenças de algumas conclusões dos trabalhos e que depois serve ainda de trabalho para mais um ano, e só em 2024 é que se termina esta fase do sínodo. E vai ser um bocadinho diferente, porque normalmente o Instrumentum Laboris tem um texto, ou tem um conjunto também de sentenças que serve de base para diálogo, para discussão, para melhoramento, se quisermos, para partilha do que é que aquilo significa nas suas realidades eclesiais. Desta vez não vai ser assim. E depois no final depois dessa discussão havia uma proposta também melhorada, por assim dizer, destes instrumentos laboris. Este ano, este sínodo que vai ter é grupos de trabalho para cada área, tem assim um género de umas perguntas orientadoras, não é? Aquilo vai ser para aí durante 5 semanas, acho eu, vai ser um sínodo longo, em que vai haver este trabalho sobre cada uma, são 3 grandes partes, não é? A participação, a comunhão, a missão e a participação, e cada uma destas 3 grandes blocos vai ter 3 como é que se diz? 3 subblocos, e cada um destes subblocos há de ter para aí umas 5 ou 6 trabalhos, 5 ou 6 perspectivas. Começa com a base daquilo que são as conclusões ou as apresentações dos vários grupos sinodais dos vários países e continentes, mas depois cada grupo de trabalho vai na prática partilhar o que pensa, o que sente, o que vive em igreja, para depois propor à Assembleia Sinodal. Então, se quisermos, a primeira, assim, como funciona, é como funcionam as nossas reuniões de sínodo. Alguns participaram aqui mesmo em Cascais, nessa nossa fase paroquial, pré-diocesana, e que na prática começa com uma preparação pessoal, ou seja, em que há silêncio, oração e a escuta da palavra de Deus. Depois dessa parte assim mais de oração e de invocação do Espírito, cada um fala a partir da sua própria experiência e reflexão, e depois no final depois a seguir mais silêncio e oração. Depois há um terceiro ponto, que é o abrir espaço para os outros e para o outro. Por isso fazer um bocadinho o feedback daquilo que ouviu dos outros participantes, né? Quase como que aquele diálogo entre os discípulos de Emaús não ardia cá dentro do coração quando ouvíamos estas palavras, e por isso dar também um feedback na prática, não é se concorda ou deixa-se concordar, mas se recebeu esse testemunho, essa palavra, essa experiência, né? Também como uma palavra, uma bênção, um estímulo de Deus ou não.
depois no final mais um bocadinho de silêncio e oração, e depois a seguir um diálogo, ou seja, falar, depois fazer o feedback e depois discutirem juntos para chegar a uma resposta segundo o Espírito, e não ver quem é que tem a voz mais forte ou quem é que tem um poder de palavra mais desenvolvido, mas perceber o que é que o Espírito Santo quis dizer naqueles diálogos de pessoas em silêncio e em oração. Pronto, e pelo que eu percebi, os grupos de trabalho vão ter sempre esta estrutura, este esquema, sim. Que eu estava a comentar com o Padre Nuno há pouco, isto aqui era um bocadinho análogo, mudando um bocadinho algumas coisas, mas daquilo que era o Rise Up. No fundo também procurava-se primeiro rezar em conjunto, no fundo, e depois colocando as coisas assim, a experiência pessoal de cada um, e depois no fundo terminar também assim com uma espécie de comentário na coisa. Portanto é uma lógica de caracol mais ou menos, não é? Portanto, pomos diante de Deus e depois iluminamos com a palavra e depois partilhamos e depois vemos o que é que pode sair daqui. E que no fundo, só se olharmos assim para as coisas como a Lectio Divina, também no fundo é ir ao texto, aprofundar. Portanto, tem sempre estes vários movimentos de, no fundo, nos expormos e depois partilhar aquilo que nos vem. Sim. Aqui tem este passo intermédio que não é assim tão comum nas nossas reuniões, que é o feedback. Ou seja, normalmente quando uma pessoa fala de si ou fala da sua experiência, o respeito impõe isso mesmo, silêncio. Ou seja, não tem nada que julgar, que ensinar, que aprovar ou deixar de aprovar. Ou seja, tenho que ouvir, rezar e estar lá. E aqui, como isto é um diálogo no espírito, ou seja, convém que vá havendo esse feedback, não é? Isso é bonito também. Ou seja, eu lembro lá no seminário, em alguns team buildings que a gente fazia, esse era dos passos mais difíceis, mas também mais frutuosos, não é? Ouvir o que o outro pensa de mim, ouvir como é que o outro me vê, como é que o outro me ouve, como é que o outro me sente. Isso é muito bom, porque a nossa voz, a nossa cara, não é? Os outros é que sabem como é que é. Nós só temos que nos ver ao espelho e vemos tudo trocado, ou vemos assim a nossa voz cá interior que soa sempre diferente. Por isso também é muito bom nós aprendermos a vermos e a ouvirmos pelo espelho que são os outros. Antes depois de chegarmos a esse diálogo, a essa discussão comum em que queremos chegar juntos a conclusões, ou a perspectivas, não é? A intuições, para ver como o Espírito Santo pode ir chamando e guiando a sua igreja neste nosso tempo. Mas isso vai ser a estrutura do sino. Depois, quais é que são os temas? Temas são aqueles que também já fomos falando, acho que até falámos no podcast há uns tempos, né? No fundo era missão... Comunhão, missão e participação. Comunhão, missão e participação. Aquilo, houve aquilo que estás a mostrar agora aqui são... É o tal esquema que o Padre me falou há pouco, o diálogo no espírito, que está aqui, tem sempre preparação pessoal, tem estes passos aqui. Sim. Tomar a palavra e escutar, abrir espaço para os outros e para o outro, e construir juntos uma oração final da ação de graças. Boa. Este aqui isso é a estrutura. Depois, quais é que são os passos? Os passos, o instrumento Laborius, que é o documento que foi dado a toda a gente, juntamente com as conclusões continentais, ou seja, todos os participantes do sínodo, que são o quê? São quantos? 300? Não faço ideia, são muitos. São muitos mesmo. Receberam todos essas conclusões continentais do caminho sinodal e receberam também este instrumento de trabalho para se prepararem, para estudarem, para depois, eu acho que na aula sinodal, ou seja, quando estão todos juntos, só podem falar para aí 3 minutos, como porta-vozes, não é? Depois acho que existe sempre um tempo aberto para essas intervenções livres, mas são para aí de 1 minuto e meio, ou seja, são uma coisa muito reduzida e por isso tem que ser muito bem preparada. Então, no instrumento de Laborius aparece uma primeira parte sobre o processo sinodal, o que é que se fez até agora, um resumo e a síntese das conclusões, e a partir das conclusões então a gente propõe estas perspectivas. Então tem estas 3 perspectivas, da comunhão, da missão e da participação, e depois para cada uma das perspectivas tem umas fichas de trabalho. Tem para aí 5 fichas de trabalho para cada uma dessas
perspectivas. Entretanto, fui ver, são 464 participantes no Sínodo. Credo. Que bom. Nós, bispos, temos o Dom Ornelas, o Dom Virgílio. Isso eu sei. E temos mais? Estavam lá. Não, de bispos não. Não sei se temos leigos, também devemos ter leigos lá. Estava lá também o Dom Hildo, da Diocese de São Vicente, de Cabo Verde. Estava lá também. Estou a dizer os bispos que estavam lá no Colégio Português em Roma e que estavam lá para participar no Sínodo também. Mas pronto, o exercício que vamos fazer agora é imaginar que nós os dois somos um grupo de trabalho do Sínodo. Pode ser? Ok. Então, assim, escolhi uma ficha de trabalho para cada uma destas 3 áreas, da comunhão, da missão e da participação, e em cada uma das fichas de trabalho escolhi apenas uma pergunta ou um tema de discussão. Normalmente cada ficha de trabalho tem para aí 5, 6, 7 temas de discussão. Escolhi apenas um. E a gente vai fazer aqui um sínodo, ou um passo do sínodo aqui, aqui na nossa perspectiva da Igreja de Cascais. Achas bem? Vamos tentar. Então pronto. O primeiro bloco, uma comunhão que irradia. E assim o tom é: como é que podemos ser mais plenamente sinal e instrumento da união com Deus e da unidade do género humano? Isto é assim a pergunta geral deste tema 1 da comunhão que irradia. E no primeiro grupo de trabalho, ou na primeira ficha de trabalho, fala sobretudo do serviço da caridade e o empenho na justiça e no cuidado da casa comum. E ver como é que isso alimenta a comunhão numa igreja sinodal. Começa por fazer uma síntese de alguns pontos das assembleias continentais, em que fala sobre, olha, numa igreja sinodal, os pobres, no sentido original, pessoas que vivem na pobreza e na exclusão social, ocupam um lugar central. São destinatários, mas sobretudo são portadores de uma boa nova. Por isso este lugar que os que são postos à parte têm no coração da igreja. Não são apenas destinatários, não são apenas aqueles a quem se dirige o Evangelho, são eles próprios boa nova. Ou seja, eu estou naquele que... Estou nos mais pequeninos, né? Quem recebe um só destes mais pequeninos é a mim que recebe. Depois, no mundo fragmentado, este testemunho profético da Igreja, de criar pontes, criar ligações, criar uniões, ser um sinal disso mesmo. Ou seja, na Igreja não alimentarmos as separações e a fragmentação, mas sermos capazes de nos reconhecer como irmãos. Uma das coisas muito bonitas das Jornadas Mundiais da Juventude e no caminho, por exemplo, das escolas ocorrentes em Israel, foi juntar jovens palestinianos e judeus, ou árabes e judeus, e foi muito engraçado porque a lógica não era fazer discussões políticas sobre quem é que tinha razão e menos razão, quem é que era o oprimido e o opressor, quem é que tinha razão, ou quem é que se devia vingar ou deixar de vingar, mas a lógica foi uma lógica do Evangelho. Diz-me lá o que é que tu sentes. Diz-me lá o que é que tu pensas sobre isto, mas sobre a humanidade. E foi engraçado ouvir testemunhos aqui de alguns aqui das escolas a dizer que foi muito emocionante no final eles darem um abraço todos contentes e todos animados, porque perceberam que havia algo maior que os unia, mais do que aquilo que os separava, não é? E a Igreja pode ser esse sinal, ou seja, nós vivermos isto, nós católicos, nós cristãos, se vamos à Palestina, há igrejas católicas, tanto na parte israelita como na parte árabe. Se nós vamos ao Iraque ou ao Irão, existem também igrejas, umas mais perseguidas, outras menos perseguidas. Ou se vamos aos Estados Unidos, ou se vamos à Polinésia Francesa, ou se vamos ao Sudão do Sul, e é bom este caráter da igreja ser universal. Sim, exatamente. Pronto, esta é um bocadinho a síntese que ouvimos. Então, pergunta, sugestões para a oração e a reflexão preparatória. Padre Mendo. 1. As obras de justiça e de misericórdia são uma forma de participação na missão da Igreja, ou na missão de Cristo. Cada batizado é, portanto, chamado a empenhar-se neste domínio. Como é que esta consciência pode ser despertada, cultivada e reforçada nas comunidades cristãs? Como é que esta consciência de participarmos na missão de Cristo
nas obras de justiça e de misericórdia, pode ser despertada, cultivada e reforçada. Isso é engraçado esta pergunta, pois de facto eu acho que sempre, historicamente falando, tivemos uma grande ligação entre igreja e obras de caridade, no fundo, não é? Ou seja, quem é que fazia os hospitais, quem é que criou tudo aquilo que assiste os mais necessitados é a igreja. E portanto, estar-nos assim esta pergunta do Sino a perguntar-nos como é que isto aqui pode ser de facto despertado, cultivado e reforçado, pois estamos se calhar numa época em que já não acontece necessariamente isso como acontecia há uns anos, que quando havia hospitais eram irmãs que davam a vida precisamente para servir os hospitais. Estamos numa altura de profissionalização e que há profissionais de saúde e que as coisas no fundo estão num registro diferente, mas que é engraçado ver que ainda hoje permanece essa ideia real, não é? Que de facto a igreja é aquela que cuida dos pobres. E é engraçado, estava a comentar um pouco com o Padre Nuno que agora estamos também nesta fase de, no fundo, fazer pós-jornadas, e convocámos assim agora a malta jovem, fomos falando assim com alguma malta jovem e que nos veio falar do que é que se pode fazer em conjunto, não é? Para continuarmos a caminhar das jornadas para a frente, e quase todos vêm com uma preocupação de temos de fazer qualquer coisa no âmbito social, qualquer coisa de caridade. Aqui não é preciso irmos muito longe, pois muitas vezes nem reparamos, mas os bairros que temos aqui na paróquia, no fundo, podemos trabalhar em conjunto e faz-nos bem trabalhar em conjunto. Portanto, há muito este desejo, no fundo, de ajudar, não é? E isso vimos nas jornadas também, ajudar em todos os sentidos naquilo que era preciso. Mas isto em relação aos pobres em concreto também, e ajudar aqueles que mais precisam, eu acho que isso é um desejo que existe e que pode ser despertado, cultivado e reforçado, muitas vezes apenas abrindo portas ou colocando pessoas em conjunto para, no fundo, depois assumirem as rédeas e pronto, ou às vezes só dizer que existe. Olha, atenção que isto aqui é uma realidade que existe, não é uma teoria que se vê nos filmes, não é simplesmente uma história de há 100 anos atrás, mas hoje em dia há necessidades e hoje em dia podemos servir Cristo no pobre desta forma e do outro. Sim. E não sei, e de facto é muitas vezes vê-se muitas histórias de gente que foi precisamente por este tipo de serviço que depois baixou barreiras em relação à igreja, que se converteu porque viu no serviço de facto que era feita para isso, não é? Era feita para servir à forma de Cristo, e pronto, outros que não, outros que simplesmente fizeram aquilo como um serviço social e apenas ficaram por aí. Mas enquanto testemunho cristão acho que é bom despertarmos, cultivarmos e reforçarmos isto, sem dúvida. Sim, está claramente no nosso ADN. Quando cheguei aqui à paróquia há alguns anos, a paróquia de Cascais é a única paróquia do concelho ou da Vigueiraria que não tem um centro social. Estava a achar estranho. Depois lá na conversa eu tentar perceber as razões, e lá percebi que até ao Padre Raul a Misericórdia, a Santa Casa da Misericórdia de Cascais funcionava de facto como uma instituição da igreja, como o braço armado, por assim dizer, da paróquia de Cascais na parte social. Por isso não fazia sentido nenhum criar uma instituição, porque já existia essa instituição que era e que é espetacular e do melhor que existe. Mas depois havia muitas pessoas que me perguntavam, mas onde é que eu posso fazer, onde é que eu posso ajudar, o que é que eu posso... e criámos aí, arranjámos aí uma pessoa que começasse a magicar e a ver como é que a gente devia fazer. E chegámos à conclusão que não devíamos criar nenhuma instituição. As instituições podiam se transformar facilmente num bloqueio, ou seja, não ter um rosto de igreja, ser uma instituição boa, não é? Mas não necessariamente de igreja, com tantas obrigações legais e bem, e da segurança social e dependência em relação a todos esses subsídios e essas coisas todas. Então optámos por, em vez de criar uma instituição, canalizar para instituições que já existiam aqui na nossa paróquia, instituições também sobretudo ligadas à igreja, mas canalizar para aí tudo aquilo que é o manancial de motivação e de vida de igreja e de possibilidade também de partilha da vida paroquial para essas instituições.
e tem corrido cada vez melhor. Ou seja, temos aqui os amigos à mão que fazem um bocadinho esse trabalho personalizado e amigo e próximo e discreto, não é? De responder a cada um e a cada situação concreta, que é sempre única, de fazer essas ligações também às instituições e ver quando é que eles precisam mais disto ou mais daquilo, para ajudar a que uma comunidade que se reúne para rezar e para crescer na fé não descure nunca, e nunca descura. A quantidade de... todas as campanhas que temos feito e todos os pedidos que nos chegam têm sido sempre correspondidos de uma forma mais do que satisfatória. Reforçar, vamos ver, ou seja, eu acho que não temos que inventar missões países de lado nenhum, não é? Mas uma vez estava a ouvir o Padre Paulo Malícia ali do Estoril a dizer como podia ser bom, por exemplo, aquele ano de passagem em que se deixa de ser monitendo e se passa a ser monitor. E em vez de ser uma coisa olha, como aconteceu comigo no seminário, ou seja, eu fui seminarista até dia 29 de junho de 2002 e no dia 4 de julho de 2002 estava na reunião de padres do seminário. Por isso, passados 5 dias já estava do outro lado da barricada. E o Padre Paulo propôs e já experimentou isso mais a nível familiar e não só dos jovens, mas fazer um campo de missão, ou seja, durante 1 ano ou 2, aqueles que acabam o percurso da catequese e com os campos de férias, terem um campo de missão antes de testemunharem depois a fé para os mais novos. Se temos que reforçar ainda mais, sempre reforçar. Eu não sei se esta é a voz do Espírito ou não, mas nós estamos na freguesia de Cascais, que é está no top 10 de certeza das freguesias nacionais de bem-estar e de qualidade de vida e dessas coisas todas. Por isso não é uma urgência dramática como existe em freguesias mesmo aqui no nosso concelho. Mas não é por causa disso, antes pelo contrário, ou seja, isso responsabiliza-nos ainda mais, não é? Para não descurarmos uma pessoa que seja que necessite também da nossa ajuda para crescer e para crescer humanamente e ter todas as condições para viver bem. Claro. Então pronto, segunda parte. Segunda parte, então é corresponsáveis na missão, não é? Sim, e nem os corresponsáveis da missão, assim, como é que se diz? Assim, a pergunta que ilumina esse segundo bloco é: como é que podemos partilhar dons e tarefas ao serviço do Evangelho? E pronto, e depois aparecem imensas, como é que se diz, dimensões deste nosso trabalho, deste nosso serviço. Desde a vida litúrgica, e por isso um apelo à renovação da vida litúrgica da Igreja como lugar de anúncio através das palavras e dos sacramentos, com ênfase na qualidade da pregação e na linguagem da liturgia. E esta linguagem da liturgia requer um equilíbrio entre aquilo que é a unidade da Igreja, expressa na unidade do rito, e depois também das legítimas variedades, com uma correta enculturação a terem em devida conta. Depois, outro serviço é a capacidade de evangelizar através do exercício da proximidade e da caridade. É a vocação, assim, do bom samaritano, né, da Igreja. Depois, como é que se diz? O tipo de serviço... Desligaste-me o microfone. Não, Queres não. que eu me cale já? Não. O tipo de serviço que se faz não é para os outros, mas é com os outros. E é aqui uma intuição muito engraçada aqui. Estou a fazer um bocadinho a síntese daqueles pontos que deram, não é? E é muito importante. Ou seja, não são os meus catequizandos, não são os meus pobrezinhos, não são os meus jovens, não é a minha paróquia, não é o meu não sei o quê, não é? Como se eu tivesse que cuidar deles e sem mim não fazia nada. Mas não, todos fazemos parte, cada um depois com o seu papel, com o seu serviço, mas todos fazemos parte deste mesmo corpo. Depois no ambiente digital, em que a Igreja está a descobrir uma oportunidade de evangelização, mas a construção de redes não deve diminuir, antes pelo contrário, deve ajudar a construir ligações. Rede e ligação se calhar é a mesma coisa, mas deve construir relações humanas. E pronto, então, assim, a pergunta
a pergunta para este segundo bloco da missão, com responsáveis na missão, tem a ver com isto que nós estamos a fazer aqui. O ambiente digital molda atualmente a vida da sociedade. Como é que a Igreja pode realizar a sua missão mais eficazmente neste ambiente? Como reconfigurar o anúncio, o acompanhamento e o cuidado neste ambiente? Como reconhecer adequadamente o empenhamento missionário neste ambiente e os percursos de formação adequados para aqueles que o realizam? Como favorecer o protagonismo dos jovens, corresponsáveis pela missão da Igreja neste espaço? Então, o que é que te apraz dizer sobre este ambiente digital que molda atualmente a nossa vida e como é que a Igreja pode realizar esta sua missão neste ambiente e como é que pode integrar os jovens também como missionários primordiais deste ambiente? Nós ouvimos um bocadinho aquela linguagem também em relação aos nossos países, a dizer que nós somos imigrantes. Eu sou imigrante digital, quer dizer que não nasci neste mundo, mas vim viver para ele. Mas há outros que já são nativos digitais, ou seja, já não conhecem outro mundo sem telemóveis e sem internet. Sim, eu conheço. Tu lembras-te de estares num mundo sem internet? Mais ou menos. Não propriamente com a internet lenta, sim. Portanto, ainda era uma fase que era uma raridade. Ainda havia as casas que tinham internet, sim. Tinham aqueles modems que faziam barulho e que era preciso desligar o telefone para aceder à internet. Sim. Era uma coisa ou outra. Mas, portanto, mas praticamente sim, já se pode dizer que sou quase um nativo digital. Não absolutamente, mas em boa parte. É só para dar prioridade aos jovens, que são eles que dominam mais naturalmente esta linguagem e a usam se calhar de uma forma mais... Mas que dizer sobre isto? Eu acho que em parte dizer que é um facto, não é? Ou seja, que não, acho que toda a gente, mesmo quem vê isto aqui de fora, sabe que não é o ideal. Ou seja, no fundo, viver no mundo digital, e também foi uma das grandes mensagens que tanto o Patriarca como o Papa Francisco também disseram nas Jornadas Mundiais da Juventude, que de facto devemos sair do virtual e viver o real, não é? Mas o que é um facto é que de facto é onde estão os jovens e sabemos muitas vezes que passam lá 4, 5, 6 horas por dia no mundo digital, quando não mais, e portanto também é um sítio onde no fundo acho que é preciso missionar, onde é preciso também ser missão. Não para mantê-los lá, ou não para no fundo simplesmente quase que batizar esses ambientes, mas precisamente para desafiar, para puxar para a realidade e também para, no fundo, fazer parte da vida e integrar as coisas de uma forma saudável. No fundo, lá está, acho que sim, é uma coisa importante, como um prolongamento daquilo que é a nossa vida, pois de facto, nós, quer dizer, este podcast é um desses pontos que não procura substituir aquilo que é a vida pastoral. Não procura simplesmente dizer, olha, não vais à missa, mas já agora ouviste, não é? Sim. Mas no fundo é um prolongamento daquilo que é a nossa vida, tendo em conta estas novas capacidades tecnológicas que temos, para quê? Para, no fundo, ser uma voz no meio de outras vozes que existem e que as pessoas ouvem. No fundo, no meio de continuarmos, no fundo, em linguagem familiar e próxima, aquilo que vivemos dominicalmente ou nos nossos grupos. E portanto acho que é um ambiente importante, que temos de falar com a linguagem certa, também tendo consciência que se nós não falamos, há outras vozes que falam. Portanto, no fundo não é fazendo uma concorrência ao resto, mas também no fundo propondo qualquer coisa de mais para além do resto, a dizer, espera aí que isto não é tudo o que existe, não é? Isto não é ou uma coisa ou outra, existe uma forma saudável de estar nestes ambientes e sabendo que no fundo o desafio é integrá-los e usar aquilo que há de potencialidades neles, sem cairmos no risco de acharmos que isto é tudo, não é? Sim. E assim nós sabemos também, agora assim só em jeito de nota de rodapé, que de facto pode acontecer muitas vezes entrarmos neste mundo e ficarmos viciados neste mundo, no sentido em que mesmo para coisas de igreja, tudo YouTube, ou tudo o canal X ou Y, que no fundo temos uma formação espetacular lá, porque de facto tem muito boas catequeses, tem um testemunho de vida espetacular daquilo que nós vemos na internet, mas que ainda assim, por melhor que seja o evangelizador, isso aí não substitui o contacto direto, pessoal, Sim. da vida real que é preciso em igreja. Não existem cristãos meramente digitais, isso não pode existir. Sim, reforçar aquilo que estavas a dizer, só com 2 pontos. Pareceu-me ouvir de ti que é isto mesmo, que o mundo digital como é que se diz? É uma porta de entrada, ou seja, é um princípio, não é um convite,
é um caminho que se faz, mas que leva a relações humanas próximas, mas acima de tudo a uma relação com Deus na vida comunitária da igreja. Absolutamente. E uma das coisas que eu vi acontecer, que eu desejo que aconteça sempre, não é? É que com estes meios digitais, com estas coisas que as pessoas podem ver e podem ver muito bem, mesmo sem nunca terem que dar o passo de bater aqui à porta da igreja ou falar com o padre, não é? Mas poder servir para depois virem cá. Desbloqueia barreiras também, para tirar barreiras do caminho. Sim, por isso é usar este meio digital para chegar mais longe, mas também para chegar mais acima, mas que aponte sempre para o mesmo lugar, não é? Sim. A comunhão com Deus na vida comunitária da igreja. Depois a segunda coisa que também gostava de reforçar, que é isto que dizia aqui no final, o seu papel primário dos jovens, primeirado, não é? Assim, prioritário dos jovens, que é a sua linguagem. Eu lembrei-me, ou veio-me à cabeça, a equipa de comunicação das Jornadas Mundiais da Juventude, para gerir as redes sociais em 6 línguas oficiais e em mais não sei quantas línguas não oficiais, do Instagram ao TikTok, ao Facebook, ao YouTube, depois à televisão, JMJ, durante as Jornadas Mundiais da Juventude. Eram centenas e centenas de voluntários trabalhar todos os dias, não é? E isto de facto dá muito trabalho, e tem que ser feito com aqueles que percebem esta linguagem. Tem que ser feito por aqueles que sabem o que é que as pessoas veem, ouvem, andam e acontecem. Por isso também dar este sinal, ou dar este convite, ou seja, potenciar aquilo que é a linguagem dos jovens, não é, neste mundo digital, para fazer com que esta mensagem chegue mais longe. Sim, vamos ao último ponto para terminarmos este nosso episódio de hoje, que é sobre participação, responsabilidade e autoridade. Que é sempre uma animação. Na prática fala com... vem aqui aquela coisa dos clericalismos, dos autoritarismos. O que é que eu fiz aqui no meu computador? Não percebo nada disto, mas já está cá outra vez. E pronto. E em primeiro lugar, nunca esquecer o exemplo de Jesus, não é? Eu estou no meio de vós como quem serve. Por isso, na igreja, o poder ou a autoridade é serviço. Nós no nosso site temos dividido lá nos nossos menus pelas dimensões de Cristo, não é? O sacerdote, profeta e rei. E no menu rei, no menu real, o que aparece é o serviço. O que aparece são as instituições, são o voluntariado, é os donativos, é fazer o bem. Por isso, na igreja de Cristo, na igreja à maneira de Cristo, quem manda serve, não é? É o primeiro dos servos. Depois, algumas características no exercício da autoridade e da responsabilidade nesta igreja que foram suscitadas ou se foram reforçadas nessas comunicações continentais. São coisas simples, mas que às vezes se calhar não estão assim tão visíveis. Que é a atitude de serviço e não de poder, sim, não de poder ou de controle. A transparência na gestão das coisas, dos bens, até na gestão das pessoas, né? O encorajamento e a promoção das pessoas, a competência, a capacidade de visão, o discernimento, a inclusão, a colaboração e a delegação. Acima de tudo é sublinhada a vontade de ouvir sugestões, de ouvir críticas, de ouvir. E pronto, e depois este sublinhado também da transparência nas contas, na contabilidade e na apresentação das contas, e de vivermos assim, vivemos também com os organismos normais, desde o Concílio Vaticano II, lá do Conselho dos Assuntos Económicos e coisas parecidas, ou seja, não haver aqui uma gestão individualizada ou de um chefe ou um diretor financeiro, mas ser também de uma maneira assim mais colegial ou mais sinodal esta gestão dos bens e do património e das coisas da igreja. E depois esta característica do clericalismo que pode existir na igreja, mas que é para combater o mais possível.
Então, sugestões para esta reflexão. E optamos logo pela primeira. Então é assim, o ensinamento do Concílio Vaticano II sobre a participação de todos na vida e na missão da Igreja está efetivamente incorporado na consciência e na prática das igrejas locais, particularmente pelos pastores e por aqueles que exercem funções de responsabilidade. O que é que pode favorecer uma consciência e uma apreciação mais profundas deste facto no cumprimento da missão da Igreja? Ou seja, a consciência sobre a participação de todos os leigos na vida, na missão da Igreja, está já na consciência e na prática, não é, das igrejas. Mas ele fala aqui particularmente nos pastores e nos que exercem responsabilidade. Isso, e o que é que pode favorecer para que isso aconteça? Na consciência Isso eu acho engraçado porque quando sublinha aqui a parte dos pastores, particularmente a parte dos pastores e pessoas que exercem funções de responsabilidade, é engraçado que para mim a primeira reação que viria é exatamente o contrário. Claro, eu também. Portanto, não é questão de ser responsabilidade, claro que é responsabilidade dos pastores e última análise, não é? Sim. Portanto, no fundo é como as equipas de futebol, em último caso o responsável é o treinador, não é? Mas eu acho que sinceramente muitas vezes vejo ao contrário, é que no fundo pode acontecer ao contrário, que estão à espera que no fundo sejam os pastores a resolver, que sejam os responsáveis que estão na equipa. Portanto, a pedir, a mandar, a indicar, a dar as ordens todas, sim. Portanto, neste ponto eu acho que mais do que propriamente ser um problema aí, claro que depois os pastores motivam e os responsáveis também dão ou não espaço para isso, mas tantas vezes eu acho que é ao contrário, que estamos à espera que nos seja dito qualquer coisa, não é? Portanto, e não é propriamente uma iniciativa nossa, ou então até achamos que há coisas ótimas que se podem fazer, mas não é aquele outro. E portanto, assim, à primeira pergunta eu responderia que acho que de facto é um caminho que temos ainda a crescer, pois muitas vezes vimos apenas como consumidores na igreja, não é? Vimos consumir qualquer coisa que um outro preparou e não estamos propriamente à espera de ser nós, no fundo, a pôr isso aí em andamento. Sim. E o que é que pode favorecer uma consciência e uma apreciação mais profundas deste fato no cumprimento da missão da igreja? Pode parecer um bocadinho contraditório, mas acho que em parte é dar espaço, quer dizer, isto aqui um bocadinho, acho que é uma pescadinha de rabo na boca, que por um lado, quando responsabilizamos, depois as pessoas percebem isso, não é? Isso nas jornadas foi de facto um ponto bastante alto de perceber que, pronto, de facto quando as pessoas começam e têm responsabilidades, percebem que isto está dependente deles, e que no caso tinha que ser, não dava para estar a todos os lados, não podiam estar à espera da palavra do responsável, tinham das pessoas decidir e elas mesmas arranjar outras pessoas. Mas, verdade seja dita, para isto não ser apenas um tom negativo, e porque não é, mas algumas situações que, aliás, o Padre Nuno já referiu há pouco, e mesmo aqui na paróquia que se viu, por exemplo, havia falta de um coro na missa das 7:15. Houve pessoas que chegaram à frente e disseram, olha, vamos organizar um coro, e organizaram um coro. Havia, no fundo, necessidades também nos bairros, começaram associações também da parte de leigos para no fundo, corresponder com as necessidades dos bairros. Havia necessidade de uma escola católica, também graças a Deus houve gente que chegou à frente e pôs-se a organizar uma grande dor de cabeça que é, no fundo, começar uma escola. E, portanto, há de facto, acho eu, assim, olhando outra vez para a pergunta primeira, há alguns focos que se vê essa corresponsabilidade das pessoas a perceber, pronto, eu acho que de facto sou chamado a fazer isso e não estou à espera de uma missão de alguém, pois no fundo também eu, no fundo... ou também eu posso no fundo ser alguém que participa dessa missão maior. Claro que depois com a ajuda e coordenação dos pastores e tudo mais há de facto sinais bonitos disso a acontecer, mas no geral acho que podemos crescer muito ainda, não é? Temos consciência de que espera aí que isto não é uma coisa para os outros e eu sou um espectador, não, eu sou participante também e isto aqui depende de mim. Sim, eu faria ainda mais confusão. Eu diria que a maior parte dos cristãos ou da comunidade cristã reúne-se para rezar, ponto. Ou seja, esse é o seu nível de participação na missão da igreja é rezar. E depois, pelas graças sacramentais que recebe, dessa vida comunitária e familiar, porventura também com as formações que vai tendo, sobretudo vai tendo, antes de poder depois também dar, depois é missionário no mundo, é sinal de Cristo no mundo. Essa é a grande participação da missão. Eu costumo dizer a todos, desde os jovenzinhos da universidade até aos adultos que trabalham em empresas gigantescas, olha, eu não vou lá. Eu nunca na vida vou estar no teu escritório. Eu nunca na vida vou estar na tua sala de aulas com os teus colegas. E mesmo que fosse, eles se calhar não me iam ouvir. Por isso, se não és tu, não vai ser ninguém.
seja, se não és tu a propor, a defender, a abrir, não é, as razões da tua fé e a testemunhar a tua fé, não é ninguém. Por isso, eu diria que é bom a gente perceber que a maior parte dos nossos cristãos, uma vez ouvi lá num daqueles podcasts americanos, lá daquelas sondagens que eles fazem, a dizer que apenas 7% das pessoas, dos cristãos, lá das comunidades católicas, tinham um serviço qualquer na igreja. Ou seja, dos que iam à missa habitualmente, só 7% é que... Ou 5%, acho que era 5%, não é? E mesmo assim, esses 5% dava uma... Estamos a falar de instituições sociais, de escolas, estamos a falar dessas coisas todas, não é? E ela dizia, bastava haver mais 2% e estávamos a falar de... Imaginem bem o que é que a gente podia fazer só com mais 2% das pessoas. Nós temos de ter consciência que a maior parte das pessoas, a sua missão, o seu papel não é ter nenhum serviço na igreja. Sim. A não ser rezar, chegar a tempo à missa e na missa porventura ler, cantar, fazer o ofertório, estar no seu sítio normal e saber rezar e estar atento e tomar essas decisões como fundamentais também para o seu dia-a-dia. Mas depois há outras, esses tais 5% ou 3% ou 2% das pessoas que sim, que podem sentir-se mais disponíveis, impelidas, chamadas, consoante as suas fases da sua vida, aquilo que são as aspirações também do seu coração, o que seja, de servir, né, nestes serviços, nestes departamentos ou nestas dimensões da missão da igreja. E é muito importante que toda a gente perceba que o clericalismo não é um mal dos padres. Tem este nome... não é por ser do padre ou do pastor, não é? Não há mal nenhum em fazer parte do clero, não há mal nenhum em ser padre, não há mal nenhum em ser pastor. O mal é achar que quem está lá num topo lá do escritório ou num topo de uma pirâmide ou responsável de uma coisa qualquer, só ele é que sabe, ele é que tem que tomar as decisões, ele é que tem que fazer ou ele é que tem que mandar fazer. Isso não tem nada a ver com padres, tem a ver com lideranças. E por isso, mais do que clericalismo, eu diria que pode haver um liderancismo e não deve ser assim. Ou seja, nós devemos tomar todos consciência que fazemos parte integrante pela atenção, pela oração, por alguns conselhos, por percebermos que fazemos parte do mesmo corpo, não é? E depois, porventura, chegarmos à frente, sempre fomos convidados ou acharmos que é a nossa vez, não é? Mas participámos todos nesta missão. Isso, eu não sei se isto alguma vez vai acontecer, sinceramente. Sim. Não sei se alguma vez vai acontecer, porque é normal haver responsabilidades distintas, haver empenhos distintos, haver carismas distintos, mas pronto. Mas o importante é nós percebermos, não é, que somos todos participantes disto. Sim, e às vezes o participar é, como o padre não dizia, é ter 6 filhos e cuidar dos 6 filhos todos os dias, porque não chega ao final do dia, vai estar estafado e tem de cuidar da família e depois do marido, não é? Portanto, sim. A lógica, por exemplo, eu agora vou ser um bocadinho exagerado e vou inventar um bocadinho os factos, que é para ninguém perceber. Ou seja, aquilo que vou dizer não é totalmente verdade, mas é baseado em factos verídicos. Desde que cá estou na paróquia, contam-se pelos dedos das mãos em que pessoas que vieram ter comigo também para se disponibilizar para isto ou para aquilo ou para aquele outro, e eu na altura, conhecendo as pessoas e tudo, fazendo o discernimento, pedi ajuda em relação a uma coisa concreta, uma coisa pequenina, e contam-se pelos dedos das mãos das pessoas aqueles que fizeram. Os outros que foram fazendo era, então diga lá o que é que quer, então diga lá como é que se faz, então diga lá como é que não sei quantos, então gosta disto, é assim, isto é a sua maneira. Se fosse para eu fazer, já tinha feito, não precisava de ninguém, não é? É aquela lógica de toma cá, isto aqui é uma coisa que tem a ver não tem nada a ver com padres, tem a ver com administração de coisas, de bens, de cuidado não sei do quê, de organização não sei do que mais. Faça, pense, arranje outras equipas, estude, ou seja, não me ponha esse peso na cabeça, ou seja, não tem a ver comigo, ou seja, se não querem fazer, não se faz, não há problema nenhum. Ou seja, essa comunidade... O coro, senhor padre, então não temos coro na missa do Galo, houve 2 missas do Galo que não houve coro. Quer dizer, não, ninguém estava cá, portanto vai toda a gente celebrar o Natal fora, não há cá ninguém que cante, como é que querem? A gente não vai contratar coros para virmos aqui ver concertos, não é? Se não há pessoas, não há coro, não é? Por isso é tentar ver também essa disponibilidade, essa disposição e essa tomada de consciência que isto é também minha responsabilidade e não é
responsabilidade de quem manda, de quem lidera. Claro que tem um peso diferente, não é? A forma como lidera, como inspira, como abençoa, como anima, como potencia, mas percebermos que isto, fazemos todos partes do mesmo corpo e cada um é um membro e todos devemos concorrer para o bem comum. Como é que isso vai acontecer? Olha, vamos continuando a rezar, pode ser que no Sínodo se encontre assim a solução mágica e que a partir de agora não haja mais clericalismo na vida e que quem manda nunca mande e quem oriente nunca oriente, né? Quem esteja lá em cima nunca esteja lá em cima, mas que todos possamos perceber e viver e trabalhar nesta missão da Igreja. Mas pronto, já falámos demais. Queres terminar? Terminamos rezando pelo Sínodo, ou no fundo fazendo o apelo para rezar pelo Sínodo, e lembrando que podemos enviar perguntas, sugestões para o e-mail podcast@paroquiadecascais.org. E continuamos este caminho conjunto em Sínodo, e até para a semana, se Deus quiser. Para a semana, se Deus quiser. Muito obrigado. Vamos andando pelo Sínodo e acompanhando as notícias no Sínodo.vá. Força, à vontade. Canta. Toca à vontade. Tá. Vamos